Eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite, e o Senhor trouxe ao meu coração uma lembrança do texto que eu li. A carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira delas, uma carta de exortação, uma carta de ensinamento, uma carta de puxões de orelha, uma carta pastoral, uma carta enviada para um ministério que Paulo havia fundado, havia alicerçado, havia plantado as suas bases, a sua raiz. E como toda linda igreja, começa no Espírito, cresce na graça, e quando a igreja se estabelece, parece que ela esquece as suas raízes, parece que esquece de onde veio, das lutas, das provas, das tribulações, e nasce um espírito arrogante. Isso é natural acontecer com todas as igrejas e todos os ministérios. Se você quiser entender um pouquinho melhor disso, basta você dar uma olhadinha lá no livro do Apocalipse e ver as cartas que Jesus manda João escrever às igrejas da Ásia. Todas aquelas igrejas nasceram com o sangue do Cordeiro. Todas nasceram debaixo da unção do Espírito. Todas nasceram com a santidade sendo pregada e ensinada. Todas tinham os dons do Espírito Santo. Mas bastou passar um período de 60 anos para que aquelas igrejas se perdessem no meio do caminho. E não eram apenas crentes levianos. Havia uma daquelas igrejas que eles tiveram a pachorra, a coragem de expulsar Jesus do templo. Quem já leu o capítulo 3, versículo 20 do Apocalipse e estudou, deve saber do que eu estou falando. Inúmeras vezes preguei em cultos ao ar livre pelo mundo afora, dizendo: pecador, Jesus está na porta do seu coração batendo. Está escrito aqui em Apocalipse 3 e 20. O que aconteceu? Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrirdes a sua porta, eu entrarei, cearei contigo e você será comigo. Então eu pregava isso para o pecador, dizendo: Jesus está batendo na porta da sua vida, e usava como metáfora o coração, porque o coração não para de bater. Enquanto o coração bate, é Jesus batendo a porta da pessoa. E era bonita essa explicação. Mas um dia o Senhor me deu um puxão de orelha e disse: quem foi que te disse que eu estava na porta de um coração de um pecador? Eu estava na porta de uma igreja que me pôs para fora. E eu estava na porta da igreja implorando, dizendo assim: ei, me deixa entrar. Imagine que ponto chega um ministério, a que ponto chega uma igreja, a que ponto chega a vida de um crente, que começa obedecendo tudo, acreditando em tudo, e depois de alguns anos empina o nariz, e deixa de ser ovelha para se transformar numa girafa. Porque a girafa tem pescoço comprido, só come coisas aqui em cima, ela escolhe o que quer comer. Ovelha não. Ovelha agacha para comer, abaixa a cabeça e come o que tiver na frente dela. O tempo é muito perigoso. E o apóstolo São Paulo, pastor Fábio, o apóstolo Fábio, ele manda esta carta para a igreja de Corinto, porque esteve ele viajando pelo mundo, fazendo as suas campanhas missionárias. Quem conhece a vida de Paulo sabe que ele sozinho, repito, sozinho, mais uma vez repito, sozinho, sem avião, sem carro, sem combustível, sem bicicleta, evangelizou sozinho um continente inteiro. Eu repito, ele não evangelizou uma rua sozinho, ele não evangelizou um bairro, uma cidade, ele não evangelizou uma cidade ou um país, ele evangelizou sozinho um continente inteiro, sem ter tecnologia. Ora sentado no lombo de um dromedário, um camelo, ora no lombo de um jumento, ora em embarcações frágeis. Ele sofreu naufrágios por 3 vezes. Um homem que devotou a sua vida a Cristo. É numa destas viagens, quando ele já está mais velho, ele encontra numa das embarcações um crente da igreja de Corinto. Um crente que o reconheceu, porque Paulo já estava velhinho agora, mas a sua personalidade, a sua voz não mudou. E esse crente se aproximou dele, diz a história, e disse assim: irmão Paulo, apóstolo Paulo, eu sou membro da igreja de Corinto, a primeira grande igreja que o Senhor fundou após ter plantado a igreja de Antioquia, junto com o irmão Barnabé. Uma igreja de desafio. E eu imagino Paulo rememorando os velhos tempos. Quer entrar comigo nesse barco? Vamos tentar ler a mente do apóstolo.
Pense num homem olhando para cima, olhando para frente, mas com um olhar no infinito, e trazendo às suas memórias a lembrança de quando ele pisou pela primeira vez na Grécia. Ele não está pregando para judeus, ele não está pregando para africanos, ele está pregando para gregos. E pregar para gregos não era nada fácil. Os gregos tinham algumas características que somente eles tinham naquela civilização antiga. Eram belos, daí a expressão Deus grego. Esse homem parece um deus grego, essa mulher parece uma deusa grega. Pense num povo que não tinha problema com aparência. Pense num povo que, além de ser bonito, eram ricos. Os gregos tinham portos imensos, como a cidade de Éfeso, por exemplo, a terceira maior cidade da Grécia, que tinha um porto imenso, e por ali passavam todos os comerciantes do seu tempo. Os gregos tinham aptidão com a marítima, com a venda de madeira, com criação de imagens de pedras. Os gregos sempre foram dados a isso. Além de belos, eram ricos. Além de belos e ricos, respire fundo aí, eram inteligentes. E quando eu falo inteligência com I maiúsculo. Milhares de anos se passaram, e os nossos filhos, quando vão para a universidade, apanham para tentar interpretar um texto de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, homens que viveram antes de Cristo, que escreveram teses sobre a oratória, sobre a dialética, sobre a crítica, homens que fundaram uma matéria importantíssima chamada filosofia, filosofia que vem de duas palavras em latim, philos e sophia, amigos da inteligência. Pense em homens que criaram as bases de sustentação do Ocidente, onde nós habitamos. Imagine os gregos, inteligentes, bonitos e ricos. Não bastasse isso para ajudar, colocar uma cereja no bolo, eram místicos por natureza. Quem já ouviu falar da mitologia dos gregos aqui? Ninguém? Só aquele irmão ali? O resto fugiu da escola? Vou perguntar de novo, quem já ouviu falar da mitologia dos gregos? Vou te relembrar, você nunca ouviu falar do panteão grego? No céu dos gregos, chamado Monte Olimpo, que lá de cima, Zeus, o líder da tríade de deuses, o chefe dos seus outros dois irmãos, que era Poseidon e Hades, um cuida dos mares, o outro cuida do inferno e o outro cuida do céu. Esses três deuses, cá para nós, deuses safadinhos, que de vez em quando ficavam entediados no reino deles, se materializavam, vinham à terra, dormiam com as mortais, e delas nasciam filhos chamados de semideuses. Alguns Hollywood transformou em película, como por exemplo Hércules, Teseu, a Fúria de Titãs. Quem nunca leu os livros dos gregos escritos em suas mitologias? Ora, os gregos deram ao mundo a arte daquilo que nós chamamos de lúdico, que faz você imaginar um mundo metafísico. E deles vem Teseu, Hermes, Hera, Poseidon, Afrodite, e tantos outros. Teseu, aquele que matou o Minotauro. Então, eles são místicos porque acreditam que existem milhares de deuses. Lembram quando Paulo entrou na capital da Grécia, Atenas? Alguém lembra do que está escrito em Atos? Vou deixar Paulo contar. E eu estava em Atenas e andei pelo centro da cidade. E a crença dos gregos era tão grande que a cada passo havia um altar erigido a um deus grego. Paulo foi caminhando e fez questão de observar altar por altar, até que ele chega no último altar. E no último altar tem sacrifício, mas não tem nome de nenhum deus. Há uma outra placa escrita: ao Deus desconhecido. A sabedoria e a autoridade, a intrepidez de Paulo era tão grande que o baixinho foi para o Areópago, que era uma espécie de anfiteatro a céu aberto, onde os homens viviam ali, dissertando, dialogando sobre os costumes, sobre a vida. Paulo diz que encontrou pessoas que viviam de falar da vida dos outros e ouvir falar da vida dos outros. Pense num povo fofoqueiro. Tem alguns crentes que eu acho que nasceram na Grécia e foram transportados para o Brasil, né? Mas deixa para lá. Viviam de falar e contar da vida dos outros. Foi com eles que Paulo começou um discurso tão grave que ele começou a recitar textos escritos pelos estoicos. Ora, Paulo, quando fala sobre os estoicos, ele fala sobre os epicureus, ele fala sobre a arte, sobre a filosofia deles, sobre os poemas.
Porque para chamar a atenção de um homem bastava falar em política, mas para chamar a atenção de mulheres era preciso fazer poemas. Então Paulo, para ter uma multidão na sua frente, começa a recitar os poemas. E as mulheres se aproximam para ouvi-lo. De repente ele enverga e começa a falar de política. E quando ele vê o Areópago cheio, ele diz assim: ó atenienses, eu me curvo diante da sabedoria de vocês e principalmente da fé que vocês têm nos deuses do Olimpo. Passando entre vós vi inúmeros altares, mas me deparei com um altar de um Deus que vocês não conhecem, e por medo de sofrerem retaliação, levantaram este altar, pois as suas oferendas chegaram aos céus, porque este Deus desconhecido me mandou como sacerdote, para vir falar dele para vocês. E os gregos pararam para ouvir que Deus era esse, e Paulo revelou para eles um Deus homem, um Deus carpinteiro, um Deus que morreu. E aí ele começa com a sua história profunda. Esse Deus ressuscitou ao terceiro dia, caminhou pela terra por 40 dias. Temos mais de 500 testemunhas que o viram vivo. E ele foi para o céu e deixou uma palavra: eu vou, mas em breve volto para buscar o meu povo. Olha que autoridade tem esse nanico. Se eu fosse Paulo, vivesse na sua época, eu ia pregar para os judeus. Os judeus tinham crise de identidade com o seu Deus, esperavam o Messias veio, eles não aceitaram. Se eu fosse Paulo, eu ia pregar para os africanos, porque o sofrimento do continente africano é milenar. Fome, peste, guerras. Pregar para um povo com necessidades é fácil. Vá pregar em uma comunidade carente, em uma favela. Leve um pouquinho de arroz, leve uma cesta básica, e você terá a atenção deles, porque em gratidão irão te ouvir. E se te ouvirem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e as pessoas se convertem. Agora vá no centro de Osasco, suba no alto do arranha-céu mais famoso daqui, vá na cobertura, bata na porta de um ímpio rico e diga para ele: vim te falar do meu Deus, o carpinteiro que morreu e ressuscitou. Ele te joga lá de cima. Então o que eu quero dizer com isso? Pregar para pobres é muito mais fácil. Paulo resolve pregar para os gregos. Eu sou apaixonado nesse homem. Quando chegar no céu, eu vou encontrar ele, dar um beijo naquela careca dele. Porque Paulo era careca e o careca deu glória a Deus. Eita, Deus está falando. Além de Paulo ser calvo, ele tinha 1,5 metro de altura. Os baixinhos ficaram empolgados. Além de ser calvo e baixinho, ele era caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que você é feio? E você ainda acha que há algum problema em Deus te usar por causa dos seus problemas? Paulo era um homem que tinha dificuldades em se aceitar. Por que você acha que ele é solteiro? Por que você acha que ele não casa? Tinha ele complicações quando via sua própria imagem, o seu reflexo. Era nanico, uma cabeça agigantada, calvo, problema nos olhos e manco de uma perna. Para estudar Paulo eu preciso de tempo. Eu queria vir aqui um dia para um seminário só sobre Paulo, gastar aqui umas 8 horas falando para vocês quem foi esse homem, se vocês quiserem. Mas o que me chama a atenção é que ele pegava toda a angústia, toda a raiva, toda a crise existencial dele e transformava em pressão, poder, energia. E ele gostava de desafios, pois ele rompeu os mares e foi para a Grécia, num lugar improvável, onde o evangelho não conseguiria nascer. Não é que ele consegue converter as pessoas, não é que ele consegue converter um moço que mais tarde vai se transformar no maior biógrafo da Bíblia, que é Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, depois um evangelho. Lucas é grego. Como é que alguém ganha um grego? Como é que alguém consegue botar na cabeça de um grego que todo o Olimpo perde para um carpinteiro? Receba nesta noite a unção de Paulo para ganhar vidas. Então Paulo, quando está sentado no barco, ouvindo o irmão falar de Corinto, a mente dele voltou lá atrás e ele se lembrou como plantou aquela igreja. A igreja de Corinto, Marco, não nasceu de maneira comum. Ela nasceu com dons. Por que dons? Porque Paulo tinha que mostrar para os gregos que a religião cristã não era uma religião só de fala, não era uma religião só de oratória, não era uma religião só de se contar contos. A religião cristã era uma religião de se mostrar sinais. E quando Paulo começa a mostrar para os gregos que Jesus Cristo ressuscita mortos,
como aconteceu com Eutico. Paulo foi quem estava pregando no meio de uma terra, quando um menino caiu do terceiro andar, quebrou o pescoço e morreu. E ele foi lá e ressuscitou aquele rapaz. Quando os gregos começam a ver que o Deus de Paulo, além de fazer sinais mirabolantes, ainda faz uma promessa de que a vida não termina aqui, de que a vida reflete para a eternidade. E aqui está a maior bênção do cristianismo, e o que difere a nossa religião da dos outros. Todas as religiões do mundo têm uma promessa para esta vida só. Por exemplo, o espiritismo, que é uma religião que eu respeito, como filosofia, tem uma propaganda interessantíssima. Você, o que fizer aqui, vai refletir numa vida próxima, onde você vai voltar para essa terra, e vai ressuscitar, vai reencarnar, né? É reencarnar, não ressuscitar. Você pode, se era homem, voltar como mulher, se era mulher, voltar como homem, se era homem, mulher, voltar como um animal. Eu fico imaginando isso e falo, meu Deus, não tem uma proposta melhor do que essa, porque eu acho, não sei você, eu acho essa vida muito boa. A vida é um dom. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Mas se você chegar ali fora e alguém quiser te matar, você vai dobrar em mim, pelo amor de Deus, não me mata, não me mata. Não é assim, doutor Rafael? Estou te vendo aí. Pois bem, por quê? Porque a vida é boa, mas ninguém quer deixar ela. Um dia em oração disse, Deus, eu viveria 1000 vidas nessa vida, se possível fosse. Descobrir a beleza da existência, a alegria do amor, o contato com as pessoas, comer comida, viajar, contemplar o que é belo. Esta vida é um presente. Então o Espiritismo seria talvez a melhor de todas as religiões, porque você vive e vive de novo, e vive de novo, e vive de novo, até você alcançar um estado de nirvana, até você alcançar um estado de luz, e você se tornará um pirilampo eterno. A pessoa que tem lógica começa a compreender que isso não faz sentido. Agora o cristianismo não. Ele diz, você começa aqui, mas a sua jornada não termina aqui. Há um outro mundo depois desse. E eu não sei você, mesmo amando tanto esse mundo, tem dia que eu oro assim, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então fico eu aqui pensando em Paulo pregando para gregos, convencê-los, convencer pessoas que não têm problema com aparência, convencer pessoas que não têm problema financeiro, convencer pessoas que não têm problema de intelecto. Paulo foi um gigante ao pregar para os gregos, e ele plantou uma igreja viva. Por isso que a igreja de Corinto é a igreja mais pentecostal da história. Nem a igreja de Jerusalém se compara à igreja de Corinto. Imagine, para você congregar na igreja de Corinto, você era obrigado a pegar uma senha com um diácono lá fora. Pergunte para quê? Para você saber que horas que você podia profetizar no culto. Alguém pode dizer, pastor, é porque é uma igreja organizada. Não. Era uma igreja onde todo mundo era profeta. Você consegue imaginar isso? Não consegue, né? Para isso eu estou aqui, eu vou te fazer imaginar. Você não está mais em Osasco. Você está em Corinto. Respire fundo e tome cuidado. Pergunte por quê? Essa criatura do seu lado esquerdo é profeta. Calma, 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 calma. A criatura do seu lado direito tem dons de curar enfermos. A criatura que está na sua frente, essa tem a palavra da revelação nos lábios. A criatura que está atrás de você, dá uma olhadinha para ela, esse aí tem o dom de discernir espíritos. Aquele irmão que está lá do lado direito, que você não consegue contemplar ele direito, esse aí tem o dom de operação de maravilhas. Imagine você congregar numa igreja onde os crentes transpiram azeite, onde a presença do Espírito Santo é tão real que você quase pode tocá-la, porque todos os que são salvos ali são possuídos pela glória de Deus. Você consegue imaginar isso, não? Esse era o meu sonho. Eu sou pastor de igreja. Meu sonho era pastorear a igreja de Corinto.
Eu prefiro muito mais estar numa igreja onde eu tenho que cuidar dos crentes. Irmão, calma, segura um pouquinho. Irmão, calma, você profetiza depois dele. Calma, deixa ele profetizar primeiro. Eu prefiro tentar cuidar de crentes que são sensíveis ao Espírito do que pregar para crentes que só Jesus na causa. Crentes que provocam um milagre estranho na igreja. Pergunte qual? Eles provocam o cair de neve no culto. O cidadão é tão frio, mas é tão gelado, insensível, que se você ficar 5 minutos sentado perto dele, você pega um resfriado. Essa igreja não tem, só lá onde eu pastoreio que tem. É sério. Você já veio para a igreja todo empolgado, ouviu um hino, foi renovado tomando banho, você está sentindo Deus. Aí você senta na igreja, aí você olha para a pessoa do seu lado, você diz assim para ela: a paz do Senhor, irmão, toda alegre. A pessoa olha para você e faz assim: nhô. Já aconteceu isso com alguém? Você se abre, a paz do Senhor, meu irmão. A pessoa fala do pé à cabeça, com aquele olhar que te fulmina, e diz assim: nhô. A criatura, eu botei um apelido nesse tipo de crente. Pergunte qual? Ladrões de unção. Você pode estar alegre, animado, empolgado do jeito que for. Se você ficar perto da pessoa, em menos de 5, 6 minutos, você está igual ela. Porque a pessoa está depressiva, está triste, está raivosa. Ela não sabe que esses problemas têm que deixar daquela porta para fora. Pregamos errado para as pessoas. Igreja não é lugar de você trazer problema. Quer perguntar por quê? A gente chama a nossa reunião de culto, sim ou não? E o que é um culto? É uma prestação de gratidão, é uma oferenda de louvores, é um momento de reconhecimento que alguém é melhor do que você. Culto é um lugar onde você vai tributar a uma pessoa reconhecimento, agradecimento, levar presentes. Isso é culto. Aí você vem visitar o seu Deus, porque aqui é a casa dele, uma das casas dele. E como é culto, ele espera que você venha prestar o culto. Mas como é que o crente entra? Deus, me dá um culto alegre hoje, Senhor. Aí Deus olha lá do céu e diz assim: eu não posso, porque quem recebe culto é Deus, é uma divindade. Eu não posso tributar nem te louvar nada, porque você é uma criatura. Aí Deus diz assim: sou eu que estou esperando um culto seu hoje. Aí Deus olha para o irmão que está do seu lado. Eu que sou pregador fico com raiva, eu imagino Deus. A pessoa não abre a boca nem para respirar. Passa o culto inteiro me olhando. Segura aí, lá vem. Fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Passa o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, esse queixo de concreto, essa língua de ferro. A pessoa entra nessa reunião achando que isso aqui é um velório. Aliás, tem velório que é mais alegre, porque hoje você vai no velório, as pessoas contam piada, tem um chazinho quente, uma bolachinha maisena. Isso aqui, por favor, não é um lugar comum. Quando você atravessa aquela porta, você não pode trazer o ranço lá de fora aqui para dentro. Isso aqui não é um lugar como uma sala de escola onde você vai para filosofar, botar a mão no queixo, olhar para o professor e ficar filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Isso aqui não é um lugar onde você entra mascando essa desgraça desse chiclete e não sai da boca por nada. E hoje, duro que eu não posso nem mandar você tirar, porque se você tirar, você vai colar na cadeira. E a cadeira é comprada com dízimo e oferta de irmãos. Nossas reuniões estão esfriando por causa disso. Você não vai acreditar, eu não vou nem olhar, porque se eu olhar eu entrego. Tem umas 2 moças lá atrás lixando a unha. Alguém avise que aqui não é um salão de beleza. Pior, a nova safra de crentes, ela é bem moderna, né, e revolucionária. Porque os crentes tradicionais, os crentes históricos, eles vinham para o culto. A mulher e o marido chegavam de mãos dadas no culto, mas chegavam na porta da igreja, um dava um beijinho no outro. A mulher ia para o lado das mulheres e o homem ia para o lado dos homens.
os nossos irmãos revolucionários. Não, igreja é família e família tem que sentar junto. Bonita a proposta, sim ou não? Quando a família tem noção de onde está. Porque quando não tem, fica o rapaz passando a unha nas costas da garota, dando beijo no rosto dentro do culto, sussurrando palavras de amor, juras de amor, ou propostas indecentes. Meu amor, quando o culto terminar, teremos um Pentecoste à parte. E aí o Espírito de Deus não tem como operar. Não, pastor, mas na hora do louvor a igreja se entrega. Se entrega como? Não, as pessoas louvam, dançam, choram. Ou você chora escutando Zezé de Camargo e Luciano, criatura. A senhora chora escutando Justin Bieber. A senhora chora assistindo o filme do Titanic. E quando Leonardo DiCaprio vai afundando com aquela boquinha azul, Roberto, a senhora se joga no chão. Quem foi que disse que só o fato de sentir uma mera emoção no culto é porque o Senhor está tocando a sua alma? Estar no culto não pode ser um peso. Estar no culto tem que ser um prazer. Estar no culto é você entender que alguém invisível está entre nós e merece ser adorado. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quero chegar que Paulo teve as boas lembranças de um tempo em que a igreja de Corinto era viva. Após a conversa com o irmão, apóstolo Fábio, a tristeza que bate no coração de Paulo é tão grande, a angústia é tão grande, que o irmão começa a dizer para Paulo, porque Paulo deve ter feito a pergunta, né, que todo crente antigo faz quando encontra outro: como é que está a igreja? Aí o crente deve ter falado assim: pastor, compramos um templo lindo. E Paulo dizendo: não, eu quero saber como está a igreja. Os departamentos estão organizados. Não, eu quero saber como está a igreja. A igreja está com a conta no banco inteira. A igreja está fazendo obra social, está cuidando de viúvas, de órfãos. Eu quero saber como está a igreja. Que igreja, Paulo? A igreja a que eu plantei. Não a igreja, a organização. A igreja é o organismo. Os crentes, como estão os crentes? O irmão começa a dizer: pastor, nesse quesito a igreja mudou um pouco. Por quê? Porque sumiu da igreja a pureza e a santidade. O que está acontecendo lá? E o crente não aguenta, porque só Jesus na causa fala ou não fala? Quem por acaso já viu um crente fazer uma postagem de uma desgraça com outro crente no Facebook, dizer assim: irmãos, vamos orar? Ele posta desgraça, diz assim: vamos orar pelo irmão que é o alvo da desgraça. Você acha que esse crente quer que alguém ore mesmo? Ele está propagando a miséria. Ele quer que todo mundo saiba que o irmão tombou, caiu. Eu saí de um monte de grupo de pastores que tinha, porque eu não aguentava. Um pastor aparece com uma foto na internet pelado lá embaixo, bota uma foto dele, diz assim: ore por ele, vamos orar pelo irmão que está passando em prova. Bando de hipócritas. Esse crente que Paulo encontrou estava contaminado, Fábio. E ele disse assim: tem um pastor, Paulo nem conta. O quê? Tem uma desgraça de um pecado na igreja que é pior do que tudo que você já ouviu falar. Isso entristeceu tanto Paulo, que quando ele ouviu, ele pegou uma caneta e escreveu a carta aos Coríntios. Quem já leu o capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios? Paulo diz assim: eu estou sabendo que há entre vós um tipo de pecado que nem entre os ímpios tem nome. E ele explica: fiquei sabendo que tem um rapaz nessa igreja que dormiu com a mulher do seu pai. Já leu isso na Bíblia, crente? Capítulo 5 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios.
Pastor, mas o filho dormir com a mãe não é incesto? É, mas ele não está dormindo com a mãe. Ele está dormindo com a mulher do pai, que não é a mãe dele. Porque o pai ou era viúvo ou era divorciado, arrumou uma outra mulher. E o filho do pai esperava o pai trabalhar para dormir com a mãe, com a mulher do pai dele. Olha que bagunça. Eu imagino se a mulher engravidasse. O que ia nascer era o quê? Era filho do pai. Então ele seria o quê? Filho ou tio do neto? É uma bagunça. Olha que inferno. Paulo ficou tão entristecido com isso que ele perdeu as estribeiras. E ele cometeu um pecado. Paulo errou, porque ele disse: que esse moço seja entregue na mão do diabo. Olha que miséria. Imagina um pastor perder a estribeira, porque igreja é para salvar vidas. Igreja é um lugar onde o pastor tem que pegar a pessoa arrebentada e curá-la. Aí Paulo pega uma família desestruturada e ao invés de ajudar, manda entregar na mão do diabo, porque ele ficou extremamente triste. Ele vai consertar isso na segunda carta aos Coríntios. Ele vai escrever uma história dizendo: que bom que vocês não fizeram o que eu falei, vocês tiveram paciência com o rapaz. Mas o que mexe comigo é saber que a igreja onde o Espírito Santo habitava, da noite para o dia virou um antro do inferno. Por quê? Como é que o diabo se aloja em uma igreja? Como é que demônios comungam em igrejas? Você acredita que tem demônios dentro da igreja? Ou não? Tem um monte de culto aí pentecostal que prova isso. O demônio cai lá no meio da igreja, dá um show. Eu não perco tempo com esse tipo de demônio. Meus discípulos, meus filhos gostam disso. Eu não gosto. Pergunto: por que não, pastor? Eu falo: porque um demônio para se manifestar na igreja só pode ser um demônio kamikaze. É um demônio suicida. Imagine um jogo entre Flamengo e Corinthians. Não, entre Corinthians e Palmeiras. Sangue de Jesus tem poder. Me deu até angústia agora. Aí um palmeirense vai e senta no meio da torcida do Corinthians. Olha lá, o irmão já gritou: qual é a sentença? Morte. Imagina um demônio entrar num culto pentecostal. Imagine entrar um demônio numa igreja com 500 crentes cheios do Espírito Santo. É morte, suicídio. E tem igreja que não dá conta de expulsar o coitadinho. Milhares de crentes não dão conta de expulsar. A igreja que Paulo plantou estava viva, e de repente ela morreu. Demônios são como ave de rapina, só descem sobre coisa podre. O Espírito Santo, quando desceu na Bíblia, veio em forma de uma pomba, porque a pombinha é pura. Você nunca vai ver uma pombinha ciscando carniça em cima de um cadáver, nunca. Mas você vai ver aves de rapina, urubu, você vai ver corvos, até águias ciscando carniça. O Espírito Santo não. Então só há uma explicação para os dons estarem desaparecendo. O Espírito Santo não desce mais entre nós, porque está tudo podre. Pastor, esse senhor pegou pesado, será? Me explique então por que foi. Não, pastor, é porque a igreja agora é mais inteligente. Eu já vi irmãos se esconderem atrás do seu anel de formatura para falarem porque eles não são fervorosos. Quando eu era menino, ou seja, quando eu não tinha cultura, eu me entregava ao Espírito. Agora não, agora eu sou estudado, tenho anel de formatura. Vá contar outra história para o padre, o infeliz. Quem foi que diz que intelecto afasta o Espírito Santo? Paulo era advogado, doutor da lei, era poliglota. Ele dizia: eu falo mais línguas do que todos vocês. Tinha dupla cidadania, romana e judaica, porque ele era da aristocracia. O sangue dele era um sangue azul, ele vinha de família rica. Um homem rico recebeu o batismo com o Espírito Santo, ensinou sobre o Espírito Santo, impôs as mãos lá na cidade de Éfeso sobre os crentes, eles foram batizados com o Espírito Santo. A unção do Espírito não é atraída pela pobreza ou é expelida pela riqueza. Não.
o que expulsa o Espírito Santo é uma vida podre, é uma vida porca, é uma vida sem arrependimento, é uma vida sem respeito, é uma vida sem crença, é uma vida onde o crente é dono do seu próprio nariz e diz: se essa igreja não fizer o que eu quero, eu saio dela e vou para a igreja da esquina. Vá para lá, fique à vontade. Se esta igreja da esquina não te couber, vai em outra, caminhe mais 200 metros, você vai encontrar. Se nenhuma dessas prestar, pegue o jornal e você vai ver as propagandas. Venha na nossa igreja, teremos Fernandinho hoje. Venha na outra, vamos ter ali, outra, Aline Barros cantando. As igrejas hoje são como um restaurante, tem cardápio. Os crentes podem escolher o que querem. Saiu no jornal, na Folha de São Paulo, alguns meses atrás, me apavorei. O número de evangélicos sem igreja cresce. O número de evangélicos não praticantes, porque tinha um católico praticante e o católico não praticante, mas todos eram católicos. Agora tem os evangélicos não praticantes. O que é o evangelho não praticante? Ele é evangélico, mas não vai à igreja nenhuma. Eu não entendo. Se não vai à igreja, ele não comunga, não participa da ceia. A Bíblia diz que aquele que não participa da ceia não tem vida em si mesmo. Se ele não vai a uma igreja, o homem espiritual dele não se alimenta. Eu não venho à igreja para rever amigos ou cantar musiquinhas. Eu venho para alimentar o meu espírito. É por isso que nós temos uma igreja de pessoas que estão em coma. Já viu uma pessoa em coma? Os olhos dela ficam abertos, mas ela não enxerga nada. Ela não é paralítica, mas as pernas não funcionam. Não teve um derrame, mas os braços não se movem. Não é muda, mas não fala. A única coisa que funciona em uma pessoa que está em coma são os ouvidos. Mas ela escuta e não pode reagir. Assim estamos vivendo. A igreja de Corinto estava morrendo. E aí Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse: irmãos, eu encontrei dentro desta igreja, quando por aí passei, 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Se você continuar lendo o capítulo 2 e 3 de Corinto, você vai encontrar isso. Olha Paulo dizendo, tem 3 tipos de pessoas que congregam conosco. Um ele chama de natural, o outro de carnal e o outro de espiritual. Qual a diferença dos 3? O natural é aquele que não conhece Cristo. É natural porque nasceu uma vez. Todo homem é natural porque ele nasceu homem uma única vez. Já o homem que aceita Cristo, ele nasce de novo. Ele deixa de ser natural. Só que o homem que nasce de novo, ele pode se dividir em 2, ou escolher um dos 2. Ele pode ser carnal ou espiritual. O crente carnal é aquele que acha que é, mas não é. Ele acha que tem, mas não tem. Ele acha que pode, mas não pode. É um neófito na fé, é um novo convertido. Leu a Bíblia 5 minutos e acha que já pode dar lição de moral em todo mundo. É um carnal, ele só cresce para os lados e não para cima. Aí Paulo diz, mas há entre vós os espirituais. E Paulo explica, o espiritual discerne tudo. O que é um crente espiritual? Não é aquele que grita, pula, fala em línguas e cai debaixo da cadeira. É alguém que percebe se Deus está na igreja ou não está. É aquele que percebe se o grito vem da alma ou se vem porque o irmão está imitando alguém. Esse é o crente espiritual. Esta raça está em extinção. E eu venho hoje em nome de Jesus implorar para esses homens e mulheres que ficaram até agora 10h40, para que revejam a sua vida, para que ao entrarem aqui dentro guardem os seus pés, para que não entristeçam o Espírito Santo e para que busquem em Deus as revelações, porque eu acredito no avivamento. Mas avivamento nós confundimos com crescimento. Avivamento nunca foi quantidade.
Se fosse quantidade, Jesus teria salvado 1000 pessoas e transformado 1000 discípulos em pregadores do Evangelho. Ele pegou 12. Avivamento não é quantidade, é qualidade. Me dê aqui na Assembleia de Deus, Ministério Guerreiros da Luz, me dê 10 guerreiros, 10 espirituais, cheios do Espírito Santo, comprometidos com a verdade e o reino, e a gente vira Osasco de cabeça para baixo. Alguém acredita nisso? E aí Paulo diz àquela igreja: Deus gosta de todo mundo aí, mas tem um grupo que Deus ama. Para esse grupo que não se corrompeu, para este grupo que não deixou o mundo entrar dentro da sua alma, para este grupo, não são um grupo de perfeitos, não entenda isso, não é gente perfeita. Todo homem imperfeito por natureza, todos são pecadores por natureza, mas existe aquele que se alegra no seu pecado, existe aquele que se arrepende do seu pecado. Entramos na igreja 3 vezes por semana para quê? Para nos acertarmos, para pedirmos que o sangue dele cubra os nossos pecados, para que o diabo não passe a nos acusar 24 horas por dia, para que o homem espiritual dentro de nós não morra. Mas não entramos na igreja para pedir perdão, entramos na igreja para pedir riqueza, para pedir dinheiro, para pedir casamento, para pedir presentes, para pedir tudo menos a pureza e a santidade. Aí Paulo diz: eu sei que a coisa está feia, mas tem um grupo aí ainda, o Senhor me revelou, de homens e mulheres espirituais, e para estes assim diz o Senhor: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus está reservando para aqueles que o amam. Não é pelo muito falar. E por isso eu já vou encerrando. E vou dizendo aos meus irmãos e irmãs aqui desta igreja, que eu acredito que há um remanescente aqui, de homens e mulheres que têm paixão, que têm fome e sede da justiça. E a minha vida é um testemunho vivo de que você pode estar em um ambiente pequeno, em uma igreja pequena, e Deus te dar um ministério que impactará o mundo. Eu moro na mesma cidade que eu nasci. Acho que sou o único pregador do mundo, de todos os tempos, que nasceu numa cidade e não se mudou dela. Todos. E olha que eu conheço a história de milhares da nossa geração, de gerações passadas. Leia o livro Heróis da Fé, leia a Bíblia. Os próprios discípulos tiveram que mudar de cidade. Eu sou o único que Jesus fez levantar numa cidade pequena, que tirou da boleia de um caminhão onde eu cortava cana, da caixa de engraxar sapato, de uma casinha pequena com 12 pessoas, sem pai, e me levou pelo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Deus encontrou aqui um coração de um menino que queria fazer o que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um dia me perguntaram: como é que eu faço para pregar em Camboriú? Que já foi uma grande referência. Os pregadores: como é que eu faço para pregar em Camboriú? Como é que eu faço para viajar? Meu sonho era viajar, era pregar. Eu digo: talvez aí está o problema. Eu nunca desejei isso. Primeiro porque eu sabia da minha incapacidade. Na minha mente eu nunca seria nem pregador. Se eu dependesse da primeira vez que eu subi num púlpito para ser pregador, eu estava perdido. Fui na cidade de Morro Agudo, cidadezinha de 20 quilômetros perto da minha,
dormi na casa do pastor. E eu e Stefano morrendo de dar risada no quarto. O pastor bateu na porta, o pastor bravo. O apelido dele era o Homem da Mão de Ferro, pastor José do Amparo. Ele olhou e disse assim: vocês estão fazendo o quê? Vocês estão rindo? Ele olhou para mim e disse: você vai dar uma palavra amanhã de manhã na igreja, na consagração. E ai de ti, se Jesus não falar com a igreja. Eu comecei a gaguejar. Ele falou: mas pastor, você tem a madrugada toda para orar e pedir a Deus um texto para pregar. O sangue de Jesus tem poder. O sono foi embora aquela noite. Comecei em Gênesis, terminei em Apocalipse, voltei, deixei a Bíblia, peguei a harpa, comecei nos hinos da harpa. Me dá uma inspiração, alguma coisa. Achei um texto para ler, Mateus 5, o Sermão da Montanha. Quando ele me chamou de manhãzinha, eu fui subir na escadaria da igreja, já subia com o dedão no meio da Bíblia, né, onde eu ia ler. Eu comecei a tremer, mas eu tremi igual o Barabê. Quando eu cheguei no púlpito, soltei a Bíblia, o dedo escapou. Você ri porque não é você, bocó. Eu preparei algo para falar por 1 hora. Eu fui saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu saudei o Senhor com a paz dos irmãos. E eu li tudo errado. Como eu não tinha nada para ler, eu comecei a falar as histórias que eu sabia. Eu fiz João Batista ir parar na ilha de Patmos. Lá é outro João. Eu fui fazer o Elias subir no Monte Carmelo para fazer oração e cair fogo e matar os profetas de Baal. Eu esqueci Elias no Monte Hermon. Eu comecei a trajetória, Elias vem pelo monte para o Monte Hermon e esqueci. Eu fiz ele matar os profetas no Monte Hermon. Foi uma bagunça tão grande aquele dia que eu fiz Moisés construir a arca. Eu desci envergonhado. Quando eu estava descendo, não sei se o pastor profetizou ou se ele falou de pena. Esse menino, Deus vai levantar ele. Então, se eu dependesse dos meus princípios ou dos idos, dos anos onde eu nasci para ser alguém, eu não seria ninguém. O que aconteceu comigo? Me ensinaram a amar Jesus. Me ensinaram a orar. Me ensinaram a buscar Deus nas madrugadas. Ah, que alegria quando me ensinaram o caminho da montanha. Quando me levaram para o monte para orar. Quando eu vi profecias. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Quando Deus ainda tomava pessoas da igreja. E alguém disse: Ele pode tomar você também. Deus pode te levantar aqui. Deus pode te usar com uma forma única. Hoje eu assisti emocionado o enterro do pastor Billy Graham. E eu vi aquele evangelista. Nunca pastoreou a igreja. Chamamos de pastor, mas ele era evangelista. O evangelista Billy Graham. Levaram ele para a sala dos notáveis. Presidentes foram ao lado do caixão dele. O estado onde ele morava, Carolina do Sul, não sei se vocês sabiam, nos Estados Unidos não é como no Brasil. No Brasil nós temos uma Constituição Federal para toda a nação. Lá os estados têm as constituições. Lá é uma federação, não é um país como o nosso. Cada estado tem leis próprias do seu estado. O casamento homossexual foi aprovado em alguns estados. Quando chegou na Carolina do Sul e teve debate, os parlamentares de lá, igual aqui no Brasil, as bagunças, Billy Graham chamou a imprensa e disse assim: enquanto eu for vivo, o estado onde eu nasci não se aprova isso. Acabou a discussão no parlamento. Acabou a discussão. Olha o peso, olha a autoridade. Agora nós nos emocionamos com o fim, né? Você conhece o início? E aqui eu encerro. Eu prego quase todos os anos numa ilha nos Estados Unidos, chamada Ilha de Martha's Vineyard. Fica no estado de Massachusetts. É próximo a Boston. Essa ilha é chamada de Ilha do Avivamento.
É a ilha de John Wesley. John Wesley, quando saiu da Inglaterra e veio trazer o metodismo para a Nova Inglaterra, que é a região de Boston, Nova York, Newark, aquela no norte dos Estados Unidos, esse homem escolheu aquela ilha para orar. Contam que no inverno, John Wesley levou 10.000 americanos a atravessarem aquele rio que a gente atravessa sempre, Beto, de balsa, debaixo de neve, e botou 10.000 aldeões orando 3 meses por um avivamento mundial. John Wesley foi responsável pelo avivamento americano, e a América é responsável pelo evangelismo do mundo todo. Nós temos influência americana. Os americanos são prósperos e ricos porque deram para o mundo o protestantismo arraigado. Pois bem, contam que há quase 100 anos, há quase 90 anos atrás, na ilha, as professoras levavam as crianças para conhecerem o ensino religioso, que hoje no Brasil está arrancado quase, embora seja constitucional, ninguém ensina. Mas naquela época era firme. Então, quando queriam ensinar sobre o avivamento protestante, as escolas mandavam as crianças para aquela ilha. E na ilha, até hoje você encontra as casinhas dos aldeões. Lá tem a igreja onde Wesley pregava, é a céu aberto. De vez em quando eu vou lá, e quando vou lá eu entro lá no meio dos bancos, a céu aberto, debaixo de neve, sento e fico em silêncio, sem ninguém perto. O meu corpo se arrepia, e não é de frio. A unção ainda que estava em Wesley ainda está naquele lugar. Dizem que uma professora levou as crianças na casa onde John Wesley dormia, morava. E a professora dizia: aqui Wesley comia, aqui Wesley sentava para ler. Segundo andar da casa, subia para mostrar os quartos. Ela disse: aqui era o quarto de Wesley. E o Wesley dormia daquele lado da cama. A professora falava isso porque criança é curiosa. E as crianças perguntavam: como a senhora sabe que é do lado de lá? E a professora dizia: vem cá do lado de cada cama. E no chão, madeira maciça, tinha 2 buracos afundados, redondos, escurecidos. E as crianças perguntavam: por que esses buracos? E a professora dizia: feitas pelo joelho de Wesley. Imagine um homem orar ao ponto de afundar a madeira. E a professora dali começava a ensinar as crianças. Foi assim que nasceu a nossa fé. Foi assim que nasceu o movimento protestante. Foi assim que os Estados Unidos evangelizaram o mundo. Foi assim que houve um avivamento. E quando ela ia saindo, ela disse às crianças: Jesus está procurando um novo Wesley. Foram para o recreio, para o piquenique. Na hora de ir embora, as crianças entrando no ônibus para pegar a balsa, uma professora contou e faltou um menino. E ela começou, junto com as monitoras, a gritar por toda a ilha: onde está o William? William, William, William. A professora se lembrou da casa de Wesley. Ela foi no sótão, foi no basement, no subsolo, em cima da casa, olhou para todos os lados. Quando ela passou pelo quarto, ela abriu a porta, não viu ninguém. Quando ela foi saindo, ela escutou um gemido. Ela seguiu o gemido. Do lado da cama onde Wesley dormia, tinha uma criancinha, um menino de 7 anos, pequeno, as perninhas esticadas, um joelho numa marca do chão e o outro na outra marca no chão. Por isso que ela não enxergou ele estava abaixo do nível do colchão. E ela escutou a criancinha orar: papai do céu, eu queria ser o novo Wesley. William é o nome do pastor que recebeu o apelido de Billy. Billy é apelido de William. Billy Graham ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer não vai se desviar dele.